É isso, falando sobre peças de se encaixar em elenco, a gente vai falar do Corinthians agora, né? Gosto dos ganchos que tu pega. Tá gostando? Tô. Que bom. Tá aprovado. Que bom. É orgânico. Entendeu? Falando sobre, entendeu, né? Tem toda uma... Então, falando sobre o Corinthians, né, que perdeu de 2-0 na estreia pelo Always Ready, que ninguém esperava, assim, né, esse 2-0. Ganhou. Eu esperava um empate. Vocês esperavam 2-0, gente? E ó, Vamos gente, lá. busquem lá no nosso YouTube, no nosso Facebook, dia do sorteio, Eu acho que eu você falei, falou mesmo, né? Mas o Internacional, a gente já tinha vivido isso, o Internacional perdeu fora, empatou em casa, embolou num grupo que teoricamente era fácil, com o Olímpia, Always Ready, estreando na Conmebol Libertadores e Deportivo Táchira. Ainda mais num começo de trabalho com jogadores que o Vitor Pereira estava reclamando da falta de intensidade, vai jogar na altitude. O Vitor Pereira não sabia o que era altitude. Isso é muito louco, Ele né? não sabia, muito louco. porque é isso, né? Ele vem da Europa, a não ser que você vá, não sei, posso estar até falando besteira, Vai tá? nos Alpes. Então, mas a não ser que você vá para os Alpes franceses, realmente deve ser muito difícil encontrar altitude ali. Ele não sabia o que era. Eu achava que ia ter um empate, pelo menos. Eu achava que, exatamente, um empate, mas 2-0. E assim, aquele jogo, o Corinthians até no primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo se entregou. A história da vida do Corinthians, né? Como todos os jogos, né? Mas, enfim, o Corinthians também ganhou no último jogo com o Deportivo Cali. E 1-0. Do jeito Corinthians, né? Exatamente. Jeito, um golzinho Sofrido, contra. gol contra. Você acha que agora, Isa, o Corinthians ele tá aí buscando a terceira derrota agora na próxima rodada? Terceira derrota da história. Calma, deixa eu completar aqui. terceira derrota da história em casa na Libertadores, porque agora vai pegar o Boca. Que é um vilão ali nesse grupo do Corinthians, né? Esse jogo é um jogo... Se a gente olhar a tabela do grupo ali... É o grupo mais embolado. Não, assim, esse jogo... Eu acho que vai dizer muito sobre a sobrevivência das equipes, né? Tanto de Boca Juniors quanto do Corinthians. Mas eu acho que assim, o Corinthians criou-se uma expectativa muito alta em cima do Corinthians por conta das contratações, né? Óbvio, você tem um William, um Renato Augusto, esse jogador Paulinho, são jogadores, assim, a gente nem, né, tecnicamente, eles são muito bons. O William, no Brasil, é um jogador que eu tenho certeza que vai render muito ainda, mas são jogadores mais velhos. Tem a questão, a Bibi falou sobre a intensidade da equipe. O Corinthians ainda perde muito, né, no rendimento físico, porque são jogadores mais velhos. Agora, a gente já vê também uma evolução no Corinthians. O Vitor Pereira tá, né, ainda no início de trabalho, mas eu vejo já uma evolução no Corinthians. E, inclusive, o Roger Guedes já tinha falado que não gostava ali de jogar, né, de 9 e tudo mais. Ele, voltando a jogar pela esquerda, no último jogo do Campeonato Brasileiro, marcou 3 gols, já rende mais. E aí você vira pro William e fala, você cai lá pela direita que o Roger Guedes não tá afim de jogar mais pro meio, não. Então, só que assim, é complicado, é uma situação complicada. Mas deixa eu falar uma coisa rápida, eu entrevistei ele no Paulistão e ele falou que inventaram isso. Que ele nunca se pronunciou sobre não gostar de ser centroavante. Mas ele falou pra mim os 3 gols ali, né? Eu mostrei pra ele que eu estava certo e ele errado. Mas assim, ele rende mais pela esquerda. Não, perfeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Vitor ainda tá encontrando ali uma fórmula pro Corinthians. Tem essa questão da parte física, que é uma questão que eu acho que o Corinthians vai ter que conviver e vai ter que rodar elenco, ele vai ter que achar fórmulas para jogar com essa equipe do Corinthians. Mas eu não tenho como dizer hoje, falar, olha, o Corinthians vai classificar. Porque é um grupo difícil, é um grupo que tem Boca Juniors, é um grupo que está emboladíssimo. O próprio Deportivo Cali, que veio aqui e complicou a vida do Corinthians. O Corinthians acabou ganhando por conta de um gol contra. Então, assim, eu acho que na terça-feira a gente vai saber realmente aí o caminho do Corinthians nessa competição, se o Corinthians vai ter uma sobrevida, se vai conseguir se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final. Esse jogo contra o Boca Juniors, para mim, é muito importante. E também a gente tem um detalhe, que a gente já falou sobre o calendário, o Corinthians joga contra o Palmeiras no sábado, Sim. E na terça-feira já tem Conmebol Libertadores, então vamos ver aí qual a estratégia que o VP vai fazer com o elenco, que é isso que vocês falaram, um elenco que é mais velho, um elenco que a gente sabe que não tem uma intensidade ali nos 90 minutos, um elenco que tem algumas defasagens em algumas partes, que tem algumas peças ali que a gente sabe que não tem substitutos, e é um problema para o Corinthians, que vai no mercado e não consegue encontrar ali
uma parte certa. Tô ansiosa pra esse jogo, gente. E tem uma questão, assim, usando de exemplo um jogo do Campeonato Paulista, semifinal contra o São Paulo. O São Paulo é um time recheado de meninos, né? Sim. Muitos jogadores jovens, jogadores que apareceram muito bem. Você pega o Pablo Maia, por exemplo, que foi a revelação do Campeonato Paulista. Então, é um time que tem uma explosão física muito grande. No brasileiro nem surtiu tanto efeito, né? Acho que tá sentindo o peso do campeonato, Pablo. Tá, acho que sim. Mas ainda só nesse parênteses, começo... Não, eu sei que é tá, Corinthians. ainda tá. Mas, assim, no Campeonato Paulista, ele foi Sim, muito bem. foi Como muito bem, muito bem. O Rogério Ceni, se eu não me engano, usou 15 jogadores da base já nessa temporada. E aí você vê, num jogo de uma equipe que tem um monte de jovem jogador que aguenta ali, 90, você deixar de jogar 2 jogos seguidos contra um time mais pesado, o Corinthians não conseguiu produzir naquele majestoso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que agora, esse jogo de hoje contra a Portuguesa, hoje, né? Contra a Hoje. Portuguesa, já tô perdendo no calendário. Ele pode ser muito positivo nesse aspecto de repente, o Vitor conseguir encontrar jogadores que não estavam no radar como Perfeito. peças de elenco. Sim. Por exemplo, o zagueiro Beleze, que pode jogar hoje, tá em dúvida lá se joga ele, se joga o Gil. Beleza, ele já tem o Raul, já tem o João, já tem o Gil. Vai que ele descobre mais um zagueiro. E essa coisa de precisar descansar jogadores, eu acho que ela vai acabar sendo mais um trunfo do que um problema. Porque quando você vê um elenco que tem William, Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto, Juliano, o teu primeiro ímpeto é falar assim, tem que jogar todo mundo porque esses caras são fora da curva, assim. E o William, acho que é um ponto acima, absurdo. Mas assim, esses caras são fora da curva. Só que eles não têm mais o físico para acompanhar isso. Então, talvez essa necessidade de rodar esse elenco seja um trunfo em vez de um problema. Porque ele vai se dar o direito de colocar uma hora uma hora outro. Pega o Renato, bota no banco. Ou priorizar mesmo competição, né? Priorizar a competição. Escolher, né? Eu ia falar sobre isso, inclusive, te perguntar, Dani, porque ele já mostrou que ele vai fazer isso. Ele vai ter que fazer isso, né? Ele já entendeu com os tropeços do Campeonato Paulista e o começo da Comebol Libertadores. E o torcedor? Achismo, assim, pela tua experiência. Tu achas que o torcedor do Corinthians já conseguiu entender que é uma necessidade para tirar o melhor desse time? Eu acho que quando ele vê o Duqueiroz e o Maicon em campo juntos, fazendo com que o Corinthians consiga construir mais do que quando tem o Paulinho e o Renato Augusto, ele é convencido pelo desempenho. Óbvio que o resultado, né? Mas ele é convencido pelo desempenho. Porque você começa a entender que esse time... mas você tá falando, tá colocando 2 volantes, tirando um meio, né? Em tese, você tá colocando o time para trás. Mas você começa a entender que esse Corinthians vai precisar de perna e de pulmão por uma temporada inteira. E que talvez a maneira de construir seja aproveitando menos tempo o máximo de cada um desses jogadores fora da curva, né? O Renato, nos últimos jogos, ele não jogou bem. Por quê? Porque acharam um jeito de marcar o Renato. Você encaixota o Renato, o Corinthians não joga. Sim, o São Paulo fez isso com o Nestor, o Palmeiras fez isso com o Danilo no primeiro confronto. É isso, entendeu? Então, assim, talvez... tirou o Renato. Não, peraí, tirou o Renato esse jogo e botou um outro menino ali, o Du, né? Vamos fazer uma troca. Botou o Du e o Maicon jogando juntos com o terceiro homem de meio campo ali. Eu acho que o torcedor ele vai ser convencido pelo desempenho dessas formações. Apesar, assim, eu tenho dificuldade de olhar um time e não conseguir escalar de 1 a 11, eu confesso. Mas é isso, é uma realidade que o calendário impõe. Com certeza. Só pra gente lembrar, a gente falou sobre... deixa eu aproveitar rapidinho. Essa parte aqui é a minha pior parte. Mas faz tu aí, Dai. QR Code, gente, na tela, QR Code aí do app da Comebol Libertadores. Não, tem que apontar, Então vocês vão, aponta, a câmera de vocês, liga aí a câmera, aponta ali, QR Code, vai abrir um linkzinho, você clica, pronto, vai encaminhar pra lá. Tecnologia, né? Aponta pra ele. Não, do outro lado. Eu apanho toda semana. Toda vez, gente, é difícil. Eu tô assim, aqui, ó. Muito bom. Aproveitar que a Dai tá aí no lance, cadê pra se inscrever no YouTube? Vamos lá. Essa parte aí, eu gosto, vai tocar. Fácil. Tocou. É isso, gente. Se inscrevam no canal. Se você está assistindo e não está se inscrevendo ainda, depois desses grandes comentários que a gente está tendo e toda a programação da Comebol Libertadores, faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho, que tem muita coisa legal. Muito bom. Só pra gente lembrar, o grupo do Corinthians está embolado, porque o Corinthians na estreia perdeu pro Always Ready e o Boca na estreia perdeu pro Deportivo Cali. Daí depois o Boca venceu o Always Ready e o Corinthians venceu o Deportivo Cali. Então tá todo mundo com 3 pontos ali embolado. Semana que vem, realmente, a Neoquímica
Neoquímica Arena vai ferver por esse confronto. E o ponto que a Dai trouxe, lembrando o clássico, né, o derby do sábado, ele é importante. Porque é um derby, começo de Campeonato Brasileiro, poderia não significar tanta coisa, mas o Corinthians teve um péssimo desempenho em clássicos nessa temporada. Perdeu 2 vezes pro São Paulo, 1 vez pro Palmeiras e 1 vez pro Santos. Então, faz tempo que a gente não vê o Corinthians um tão ponto mal em de clássicos, moral, né? Eu acho que é importante também a gente falar isso. Tem um dado aí que foi histórico, assim. Sim, uma sequência, sei lá que ano. Exatamente. É isso.